E glória a Deus, a presença do Senhor é real neste lugar, irmão. Eu quero te dizer que ainda dá tempo de entrar nessa atmosfera, porque enquanto você se envolve nessa graça que já se faz presente aqui, o mundo espiritual já está, não vai começar não, mas já está começando a se movimentar ao teu favor. Meu irmão, eu quero te convidar a crer nisso. Já valeu a pena ter chegado até aqui. Já valeu a pena ter chegado até aqui. Sabe por que você encontrou luta? Sabe por que você encontrou resistência? Porque nessa noite algo aconteceria e nada será capaz de impedir aquilo que Deus tem para te entregar nessa noite. As correntes já estão sendo quebradas. Os laços já estão sendo desfeitos, porque Deus desceu para realizar a obra. Se você quer, você pode aplaudir o nome do Senhor e dizer para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Espírito Santo, seja entronizado nesta noite. Aleluia! Os céus estão abertos sobre este lugar, meu irmão. Estão abertos sobre este lugar. Pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma reflexão ao teu coração. Eu fico feliz porque tudo que foi tratado aqui desde o início está corroborando para a mensagem que Deus colocou em teu coração. Pega a tua Bíblia, livro segundo escreveu Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 5, do verso 6 ao 10. Enquanto você procura, enquanto você folheia a sua Bíblia, vira para alguém e fala para essa pessoa assim: irmão, mas é com fé, crendo, pode ser hoje. Isso, fala mais uma vez, pode ser hoje. Aleluia. Se você encontrou, se coloque de pé, por gentileza. Segundo Samuel, capítulo de número 5, do verso 6 ao 10, que diz assim: e o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isto queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Agora olha o que o verso 7 está dizendo: porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim, preste atenção nisso, assim Davi morou na fortaleza e a chamou cidade de Davi. E ele edificou ao redor, desde o Nilo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Antes de você tomar o seu assento, você pode profetizar isso comigo: nenhuma fortaleza. Mais uma vez, nenhuma fortaleza permanecerá de
pé. E nada do que é meu permanecerá nas mãos do inimigo. Você quer essa palavra? Então aplauda o Senhor e se assente, por gentileza. Queridos, quero compartilhar uma reflexão de algo que Deus colocou no meu coração durante essa tarde. Hoje o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações sobre batalhas antigas, isto é, sobre inimigos antigos, e isto também é sobre situações decorrentes que dia após dia se levantam para nos afrontar. Nessa noite o Espírito Santo deseja ministrar e tratar aos nossos corações sobre promessas que ainda não vivemos, também por atitudes que ainda não tomamos. Porque a grande realidade, e o que eu quero que a igreja reflita juntamente comigo é: nem toda promessa que nós ainda não vivemos, não é porque o tempo não é chegado. Existem promessas que ainda não vivemos, simplesmente por posicionamentos que ainda não tomamos. E a grande mentalidade que o inimigo tenta introduzir na nossa mente é que não vai acontecer, que ainda não é o tempo, que você precisa esperar mais, que você precisa se preparar mais, quando na realidade o que precisamos é nos posicionar mais. Quando nós olhamos para a história de Jerusalém, de Israel, estava refletindo hoje sobre algo muito interessante. Quando nós observamos do tempo onde Josué habita na terra prometida até o texto então lido, se passam 400 anos. Reflita comigo: 400 anos convivendo diariamente com o inimigo. Quando Deus promete a terra a Abraão, nós vemos que especificamente aí naquele texto existiam alguns povos com nomes bem atrativos: jebuseus, amorreus, cananeus, heteus, diversos povos. Parece até um trava-língua. Mas quando nós começamos a observar, um por um foram sido derrotados. Nós vemos os amorreus sendo derrotados, nós vemos os cananeus sendo derrotados, os heteus, os amorreus, um por um, porque havia uma promessa a Abraão: eu te darei esta terra por herança. E à medida com que os povos foram sendo derrotados, o nome do Senhor ia sendo glorificado através de cada vitória. Só que Davi se torna rei, e dentro de Israel havia uma cidade chamada Jebus, que ainda dominava um pedaço de terra, sendo esta terra prometida a Israel, aos filhos de Abraão. Quando nós vamos observar, os jebuseus são descendentes de Canaã, que é filho de Cã, filho de Noé. E existe uma maldição que não cai sobre Cã, mas cai sobre a sua descendência. Então nós estamos vendo o tempo passar, e a promessa que era de direito, ela não é tomada posse. O tempo passa, juízes julgam, reis reinam, mas a promessa
ainda continua em poder do inimigo. Quando Davi para observar, o que se pensa é: mas será que ninguém foi lá tentar contra eles? Foram. Josué tentou, dominou por parte a cidade, mas os jebuseus continuaram na terra. Judá tentou, mas não conseguiu. A tribo de Benjamim também tentou, mas a terra insistentemente continua no poder de Jebus, dos jebuseus. Porque tem inimigos que são teimosos. Aí é aquele momento onde nós precisamos acessar o mundo espiritual com a autoridade que Deus concedeu, com o poder que há no sangue de Jesus, e guerrear determinadas causas. Sabe aquela oração que você faz, irmão, mordendo o dente, falando assim: você vai sair daí, aí não é teu lugar, em nome de Jesus. Sabe aquela oração que você precisa trazer o inimigo para o corredor de fogo, queimar ele e falar: hoje você não permanecerá neste lugar, porque essa terra é uma terra prometida, e se foi Deus que prometeu, nas suas mãos não pode ficar. Aí existe uma mentalidade, como eu já mencionei, que diuturnamente o inimigo tenta colocar na nossa mente. Porque a grande realidade, e eu já ministrei isso aqui um tempo atrás, se o inimigo dominar a tua mente, isso é forte, mas é uma realidade. Se o inimigo dominar a tua mente, nós já entramos na batalha perdendo. Porque não se trata de questões de força, não se trata de questões de mentalidade, e é o que ele sempre tentará impor: você não pode, você é pequeno demais, você é fraco demais, você não tem experiência. Mas as nossas batalhas não dependem das nossas experiências, entenda isso, depende da promessa que é liberada do céu, e a promessa é: esta terra eu te darei por herança. Portanto, ide e conquiste aquilo que Deus te prometeu. E aí nós estamos vendo o inimigo por posse, irmão. Pensa comigo, é como uma casa que você vai lá na imobiliária, compra, a escritura é passada para o teu nome, você pega a chave da casa, abre a porta, entra dentro da casa, mas existe um cômodo, existe um espaço quadrado, onde o inimigo fala: aqui você não mexe. Nesse lugar, a escritura está no teu nome, a terra é tua, mas eu continuo tendo poder. E se nós pararmos para observar, existem áreas da nossa vida, seja espiritual, conjugal, familiar, financeira, que nós estamos sendo oprimidos, para que você não avance e você tolere essa situação. Presta atenção no que eu vou dizer. John Wesley vai dizer: o que esta geração tolera, a próxima abraça. O que isso significa? As coisas que você está tornando comum, que não era para ser, a próxima geração viverá com liberdade. Então tome cuidado. Meu Deus. Porque aquilo que nós toleramos hoje dentro da nossa casa, a geração que está vindo por aí, está observando, ela vai abraçar. Por isso que coisas que antigamente eram escandalosas, hoje estão sendo tratadas como coisas naturais. Coisas que eram para ser tidas como absurda, a sociedade está abraçando como algo comum. E não é preciso pensar profundamente, porque está explicitamente exposto.
os valores que são desvirtualizados, a imagem, as características de uma família natural, saudável, estão sendo pervertidas. Isso não é culpa da geração que está vindo, mas isso é culpa da geração que está tolerando. E é algo forte, porque preste atenção nisso. Estou sentindo uma graça extraordinária de Deus aqui. Existem situações que não veio do seu pai, da sua mãe, mas vieram dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. E o que Deus nos ordena hoje é nos levantarmos para dizer: pode ter chego até mim, mas a partir de mim não. Chega, basta, chegou até mim como maldição, mas a partir de mim será bênção, porque hoje Deus está te levantando para quebrar ciclos de maldição dentro do teu lar. Então começa a olhar para o inimigo com outros olhos. Irmão, quando Davi está olhando, Davi está lembrando da ovelha que estava na boca do urso, do leão. Só que tudo isso lá na frente fez total diferença. Eu gravei um vídeo esses dias dizendo o seguinte: não despreze os ciclos ruins. Só um minutinho. Obrigado. Não despreze os ciclos ruins, porque existem características de ensinamento que a bonança não traz. Eu vou repetir isso aqui para vocês, isso que é pérola. Se tem uma coisa que eu gosto, é de pérola. Não despreze os ciclos ruins. Não despreze o dia mau. Porque a partir do momento que você compreende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o ciclo ruim também está te ajudando a chegar no propósito que ele determinou. Por que Jesus não fugiu da cruz? Por que Jesus aceitou nos ombros a dor, todo o peso de humilhação? Porque ele sabia que a porta de acesso para o cumprimento da missão e o estabelecimento do propósito estava através da cruz. Então existem promessas, propósitos que não se cumprem se nós nos desvincularmos do dia mau. Então, aquele dia que aparentemente tinha sido um dia ruim, onde Davi coloca a sua vida em risco para salvar a ovelha, também está contribuindo para as batalhas que ele enfrentaria lá na frente. Porque as pequenas batalhas diárias estão forjando o nosso caráter. Existem pequenas batalhas que haverá um dia onde você vai se lembrar: é por isso que isso aconteceu lá atrás. É por isso que aquele dia algo tão aparentemente tão ruim aconteceu. Davi está indo para a linha de frente do exército, para um combate. Só que a missão de Davi naquele dia era a missão que às vezes a gente exerce aqui, entregador de quentinha. Inclusive domingo tem almoço, apoia ali em nome de Jesus. Davi está indo levar alimento para os seus irmãos. Só que quando ele chega lá, tem alguém na linha de frente. E o que mexe com Davi não é a afronta ao homem. O que mexe com Davi é a afronta ao Deus vivo. Então ele sai para levar um alimento e volta com a cabeça do gigante nas mãos. Então quando Davi está chegando e está olhando Jebus,
geograficamente e estrategicamente bem posicionado nas regiões montanhosas, Davi está olhando, está vendo que um monte de gente tentou, mas não conseguiu. Davi está olhando que tem um monte de gente que até se esmerou, mas não teve sucesso. E aí lá de cima os jebuseus olhando para baixo e dizendo: quem é que vai tentar e vai falhar desta vez? Olha a pressão psicológica. Quantos já tentaram e não conseguiram entrar aqui? Eu sei que a terra é sua, eu sei que a promessa é sua, mas insistentemente eu permanecerei aqui. E aí quando Davi está olhando lá para cima, para Jebus, que posteriormente seria chamada cidade de Davi, Davi está lembrando: Ziclag contribuiu, o urso contribuiu, o leão contribuiu, até Golias contribuiu. Quem é você, jebuseus, para permanecer de posse daquilo que é promessa para os filhos de Deus? Aí de lá de cima, os jebuseus estão falando assim: olha, até os cegos, até os coxos, olha só, até quem não enxerga, até quem tem dificuldade para se locomover, poderá impedir vocês de entrarem aqui. Só que o que está dentro do coração de Davi é: o inimigo pode até gritar que eu não vou entrar, mas para todo o grito do inimigo dizendo que eu não vou entrar, tem a voz de Deus dizendo: eu já te dei. É o inimigo gritando do lado de lá: ei, vocês não entrarão aqui. E do lado de cá, Davi olhando lá para cima dizendo: ei, é a promessa de Deus, e quem tentará contra o braço forte do Senhor, e quem impedirá o seu agir? Nós entraremos, conquistaremos e possuiremos aquilo que é promessa de Deus. Aí Davi se levanta e está falando assim: ei, quem é que tem coragem de se levantar? Entenda, isso aqui não é para quem tem medo, não é dos covardes, não, é para quem tem coragem de alistar um exército. Aí Davi está dizendo: quem é que tem coragem de se levantar hoje e ir contra os jebuseus? Porque é a promessa, 400 anos se passaram, mas hoje Deus diz: basta, porque o que é meu, o que é direito por herança, conquistarei. Eu quero te encorajar a declarar isso: conquistarei. Pode o inimigo dizer que não dá, pode o inimigo tentar fazer pressão psicológica dizendo que você não vai entrar, mas em nome de Jesus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E a palavra que eu tenho na minha boca agora é: as fortalezas do inimigo cairão hoje. À medida que você crê, glorifica aí. Se eu fosse você, já estaria de pé, glorificando, exaltando o nome do Senhor, dizendo: conquistaremos. Porque a partir de hoje, nenhum cômodo ficará por posse do inimigo. Seja o cômodo das suas emoções, hoje Deus está arrancando das mãos do inimigo. Seja o cômodo da sua saúde, hoje Deus está arrancando das mãos do inimigo. Seja o cômodo dos seus sentimentos, da fragilidade, hoje Deus está arrancando das mãos do inimigo. E nós adentraremos esta fortaleza, e ela se chamará Jerusalém, cidade
cidade de Davi, cidade de Davi. Se coloque de pé em nome de Jesus. Isso. Se coloque de pé, está se posicionando para esta guerra, para esta batalha. Porque esta situação pode ter durado até hoje. Mas hoje o Espírito Santo de Deus se manifesta para colocar um fim nesse sentimento depressivo, um fim nesse pensamento que nada vai acontecer, um fim nesse pensamento que o laudo insiste em dizer que vai morrer. Hoje Deus se manifesta para tomar das mãos do inimigo tudo que ele te prometeu. Tudo que ele te prometeu. Basta. Satanás, até hoje você não inventou, mas basta. Eu quero te convidar para entrar nessa guerra comigo, irmão. Eu quero te convidar para entrar nesse mistério comigo. Começa a profetizar aí. Principados e potestades, basta. Demônios territorialistas, basta. Todo véu, toda cegueira, basta. Toda corrente hoje, basta. Todo vício, basta. Todo pecado escondido, basta. Tudo que aprisiona, tudo que escraviza, basta hoje, basta. Porque hoje o Espírito Santo de Deus se manifesta para trazer libertação, se manifesta para trazer renovo, se manifesta para te devolver aquilo que durante um tempo o inimigo segurou nas mãos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, hoje nós estamos nos posicionando para guerrear por esta causa, porque nós sabemos, Pai, que durante muito tempo houve interferência maligna nesta causa. Nós sabemos, Pai, que durante muito tempo Satanás aprisionou, cegou, mas hoje nós liberamos uma palavra profética que vem dos céus, e à medida com que essa palavra, Senhor, está sendo liberada sobre esta igreja, que o Teu Espírito Santo dê ordem a anjos ao nosso respeito, Pai, em cada lado aqui representado, Senhor, em nome de Jesus, toma a entrada, toma a saída, toma as esquinas, as encruzilhadas, Senhor, toda palavra maldita, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, é na autoridade do Teu santo nome, é no poder do sangue carmesim, Pai, que nós dissipamos hoje no mundo espiritual tudo aquilo que não provém de Ti, e estabelecemos no lugar da maldição palavras de bênçãos, e estabelecemos no lugar da enfermidade, Pai, palavra de cura, estabelecemos, Senhor, para o cansado, renovo, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, que nenhuma palavra volta vazia, antes cumpre o propósito que lhe apraz. E nós temos também que palavras profetizadas têm a capacidade, Pai, de invadir o mundo natural e estabelecer sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossos filhos, sobre a nossa parentela, sobre a nossa rua, sobre o nosso bairro, Senhor, o sobrenatural. Pai, quantos dos seus filhos aqui dependem, Senhor, de uma intervenção divina? Pai, homens aqui clamando, mulheres aqui clamando, jovens aqui clamando, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós já podemos ouvir barulhos de correntes caindo ao chão, barulhos de cadeias sendo quebradas neste lugar. Ah, Senhor, com os ouvidos espirituais, nós já ouvimos os passos do inimigo batendo em retirada das
soltando agora a mente, está soltando agora a saúde, está soltando agora os sentimentos, está soltando agora a visão, está soltando agora os ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Neste lugar existe uma igreja que clama, neste lugar existe uma igreja que tem por características uma igreja que ora, Senhor, e é na tua presença o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que nós oramos e pedindo. Entra com intervenção divina agora, entra com intervenção divina agora, Senhor. Cada causa que está sendo colocada aos teus pés, entra com intervenção divina, Senhor, em nome de Jesus, que nós cantaremos o hino da vitória, e o seu nome continuará sendo engrandecido em nossas vidas. Nós cremos que a partir de hoje, Jebus se tornará Jerusalém. Jebus se tornará cidade de Davi, porque as fortalezas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E assim, Pai, nós cremos, nós te adoramos, nós te louvamos e profetizamos a vitória e a quebra de maldições neste lugar, sobre famílias e lares aqui representados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tomou posse disso, glorifica por 10 segundos o nome do Senhor em teu lugar. Isso, aplaude, mistura com glória a Deus, mistura com aleluia, porque o Espírito Santo do Senhor entrou nessa causa hoje e jogou por terra toda a fortaleza construída pelo inferno, toda a fortaleza construída pelo inimigo. Está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo nesta noite. Em nome de Jesus, isso glorifica o nome dele, glorifica o nome dele, e à medida com que você glorifica, ele te renova, ele toca nas suas feridas, ele sara as tuas emoções, ele vai aonde o homem não consegue ir e restaura, estanca o sangramento, ele impede a hemorragia, ele traz a cura, ele toca na corrente sanguínea, ele faz o que o homem não faz, ele age onde o homem não age, ele faz o que o homem não faz. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Tua presença está aqui neste lugar, Senhor. Pai, a tua presença está aqui, Pai. E esta quarta-feira será marcada como a quarta-feira onde os céus se abriram sobre este lugar, onde as nuvens escuras saíram e anjos desceram. A tua graça operou, o teu poder fez aquilo que é impossível se tornar possível, porque só o Senhor faz. Porque só o Senhor faz, porque só o Senhor faz. O que o homem não faz, o Senhor faz. O que a medicina não faz, o Senhor faz. O que o terapeuta, o psicólogo não fazem, o Senhor faz. Porque o Senhor é médico dos médicos. O Senhor entende da psicologia desde a criação, desde que tudo, quando era nada, passou a existir. O Senhor já tinha pleno poder, o Senhor já tinha pleno controle. E é nessa palavra de vitória que nós nos apegamos nessa noite, que nada poderá impedir
o agir do Senhor. Aleluia. Aplauda o santo nome do Senhor mais uma vez. Se assente e assim agradeça a oportunidade. Em nome de Jesus.